8 diz que o amor jamais acaba. Eu oro por muitos casais, amados, até fora da igreja. Pastor, o amor acabou, e eu tenho que falar na cara da pessoa: o amor não acabou. Acabou a boa vontade, a atitude, o posicionamento. Amado, o muçulmano casa, se ele vê a cara do outro. O cara não vê a cara da mulher, não, aquela burca, aquele pano na cara. Pode ser o maior jaburu que está por trás daquele negócio ali, mas ele casa sem saber como que é o rosto da mulher. E como que consegue amar? Fica casado o resto da vida, porque decide amar. Amor não é sentimento, é decisão, amém? Amém, querido? Amém. Porque senão você deixava de amar a sua esposa quando ela gritasse com você, você deixava de amar o seu marido quando ele brigasse com você. É decisão. Se você decidir amar, a outra pessoa te ama também. Eu vou casar para ser feliz. Não casa não, você vai desgastar a vida dos outros. Ninguém casa para ser feliz. A pessoa casa para fazer alguém feliz, e por consequência você também é feliz, amado. Todo sanguessuga só quer receber, já notou? Aquele bichinho que você entrava lá no brejo e grudava assim, na sua canela. Como que era o nome daquele trem lá? É sanguessuga, né? No tempo do Rambo ele metia a peixeira assim, arrancava ele, você lembra? Tem gente assim, que ele já entra no casamento querendo receber, vai se subir, me dá. Você constitui uma família para fazer aquela pessoa bem, para fazer ela crescer, para fazer ela feliz, e por consequência você também é feliz, querido. Quero ver um homem que começa de manhã dando um beijo na mulher, chamando ela de linda, de maravilhosa, de princesa. Eu duvido que essa mulher vai chamar de gambá, de fedido, de porqueira. Só se for doido da cabeça, amigo. Aí você corre dela, né? Manda ela pro. Mas se for uma pessoa normal, não tem como. Amém? Aqui uma criança, você trata ela bem, ela retribui você com bondade, com amor também. Sim ou não? Sim. Então, 1 Coríntios 13 diz que o amor que é um dom supremo. No céu só vai perdurar o amor. Lá não vai ter profecia, nós não precisamos saber o dia de amanhã, não vai ter línguas estranhas, todo mundo vai saber a língua do outro, amém? Mas o amor vai perdurar lá no céu. Amém? Você lembra disso? Em 1 Coríntios capítulo 14, nós falamos de Paulo esclarece sobre o dom da profecia e o dom de falar em línguas estranhas. São dois dons que Deus tem para a igreja de hoje também, mas que fazem muita confusão. E Paulo diz que tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Ele explica lá como que se usa os dons, querido. E hoje, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos dar continuidade, terminando a parte que nós começamos na quinta-feira passada, que o nosso tema é Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, amém? Paulo diz assim: se a nossa esperança só diz respeito a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Gente, se uma pessoa pensa que não vai ter vida depois da morte, ele é igual um porco, um boi, um bicho, animal irracional. Existe vida após a morte, amém? Paulo diz: só se essa vida, comamos, bebamos e morramos, porque amanhã não morrer, porque já que não tem nada depois, mas tem a vida eterna com Jesus, amém? Você pode cair para nós lermos, depois se você tiver com criança, você pode ficar sentado. Se tiver sentido dois também, pode ficar sentadinho aí, não tem problema não. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, para terminar o que nós começamos quinta-feira passada. Henrique, seja bem-vindo, para a Regiane. Você está subindo por quê, meu filho? Eu desculpa que a mulher está fazendo faculdade, mas agora não vem mais na igreja. Ô, filho, deixa eu vir na igreja. Esse dia ele chegou em casa e falou assim: papai, não vamos para a igreja? Não vamos. Ele não ia vir não, ele pegou e veio, né? Criança é uma bênção, né, irmãos? Criança é de Deus, amém? Uma vez, quando meu filho pequenininho, eu estava com muita dor de cabeça, eu estava orando, repreendendo o capeta, dor de cabeça, e aí, sai em nome de Jesus, não passou, foi a peguei de pirone, eu estou bebendo, aí eu falei assim: papai, o senhor orou mandando a dor de cabeça embora, por que o senhor está tomando remédio? A minha fé não está muito boa hoje, não. Você vê que o negócio de fé não tem, né? O Robson foi pescar e falei: você vai pescar 3 pintados, traz um para mim. Não pescou nenhum, viu? Homem sem fé, viu? E daí ele falou para mim: né, pastor, você não está com muita fé, não pesquei nada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, posso ler? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Dormir aqui, amado, é um eufemismo. O que é isso? Para deixar o trem um negócio bonito. A pessoa diz assim: ó, o seu João partiu para melhor. Está falando o que o seu João? Mas se falar morreu, pode assombrar. Então usa um eufemismo para suavizar o negócio, né? Aqui está falando de pessoas que já morreram. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, dos que já morreram. Visto que a morte veio por um homem. Qual foi esse homem? Qual foi esse homem? Adão, gente. Adão que comeu o trem lá, lembra?
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por qual homem que veio? Aleluia, glória a Deus. Os que estavam dormindo acordaram. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo foi o primeiro que ressuscitou dos mortos, as primícias dos que morreram em Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, não a ser vencido, porque ele foi vencido. Porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem não tem épocas com férias, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Aí você falou para o versículo 50, por gentileza. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. 2 pontos, presta atenção. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Aleluia. No momento, no abrir e fechar de olhos, mesmo no segundo, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Aguilhão quer dizer espinho, ferrão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra, nós louvamos a Ti por ela é a verdade, Pai. Senhor, esses são textos difíceis que Paulo escreveu, mas eu peço que o Senhor conceda, Pai, entendimento para cada um de nós. Fala conosco, aplica essa palavra a cada coração nesta noite. Aquele que tem dúvidas, Senhor, que se morrer vai para onde? Que o Senhor traga no espírito desta pessoa a compreensão que ele é filho, que ele é filho de Deus, que se morrer, se partir, vai estar nos braços do Senhor. Peça a tua bênção sobre este lugar, Pai, e ser repreendido tudo que é contrário pelo poder do nome de Santo Jesus. Só o Senhor fala conosco nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza, amado. Gente, Paulo escreveu um trem difícil. Negócio dos vivos que se batizavam para os mortos. Dá um dom tão grande esse negócio. Coisa difícil. Só Deus para dar. A gente pesquisa, a gente estuda, mas só Deus para dar compreensão de forma compreensível, né? Versículo 21 diz que, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Adão pecou contra Deus, irmão, cometeu traição contra Deus lá no jardim do Éden. Vocês lembram, né? A pessoa bota a culpa em Eva, mas a culpa foi dele. Ele era o sacerdote, ele era o cabeça. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça. Deus é o cabeça da igreja e Cristo é o cabeça do homem. Se teu lar fracassar, mas provavelmente Deus vai tratar com o sacerdote por lá, se ele for uma pessoa de Deus, né? Nós como homens, nós erramos muitas vezes.
Como assim, pastor? Eu trabalho tanto, não deixo faltar nada em casa, eu sou um bom pai, um bom esposo. Eu estou falando no sentido espiritual da coisa, mano. Eu tenho que ser a pessoa em casa que mais oro. E não oro hoje porque eu sou pastor, porque só tem 8 anos que eu sou pastor, mas eu sirvo a Deus há 30 anos. E a minha mulher sabe que desde que nós casamos eu sou um homem de oração, boca no pó, joelho na beira da cama, sempre. Minha filha cresceu me vendo orar, meu filho tem crescido me vendo orar. Pode falar muita coisa de mim, que às vezes eu fico nervoso, fico bravo, mas que eu oro, isso ele não pode dizer que eu não faço. Porque eu sei da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Eu não quero dizer que se sua mulher decidir fazer loucura, você é culpado. Mas muita coisa não aconteceria se o homem fosse um homem de Deus de fato dentro da sua casa. E o que acontece hoje, amado? Às vezes as mulheres têm que se levantar como os machos que oram. E é sempre a mulher que ora mais, que levanta de madrugada, que jejuma por causa da família, por causa do casamento, dos filhos. Muitos homens estão apagados. Eles não fazem nada em buscar a Deus. O dia que o diabo se levanta com fúria, aquela casa não tem estrutura. Você que é um homem de Deus, você está aqui porque você é pessoa de Deus, decida estar na brecha pela sua família. Diabo, eu sou o cara dentro da minha casa, você tem que passar por cima de mim você não passa, porque Jesus está na minha vida. Amém? O diabo respeita, amado, um homem, uma casa dessa, ele sabe que tem um sacerdote que está ali. Nunca foi propósito de Deus que a mulher fosse a que mais lutasse dentro de uma casa. O propósito de Deus é que o homem seja sacerdote, que ele se assuma como homem da casa. Repito, não estou desmerecendo você que trabalha tanto, que leva o pão para casa, tudo é difícil, tudo é suado, tudo é doído, mas o nosso papel de sacerdote, nós não podemos deixar, querido. Eu não quero que minha esposa ore mais do que eu não deixo. Se ela orar uma, eu vou orar 2 horas, se ela orar 2, eu vou orar 4, mas de mim ela não ganha. Amém? Porque quando você é um homem que ora, Deus não permite nada contra a tua vida, contra a tua casa, sem falar primeiro com você. Deus fala com você. Amém? E aí Adão peca e levou o povo, o mundo inteiro no pecado dele. Todos pecaram, mas o que eu fiz? Foi Adão que fez a bagaceira? Pois é. Eu tenho a herança adâmica no meu sangue, você também. Adão foi feito do pó e a Bíblia diz que nós somos pó também, amém? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, é porque eu não falei pecado, senão você sabia que era Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu não entendia isso, meu Deus do céu, mas eu não pequei. Eu pequei, mas não comi o fruto não, né? O cara comeu o fruto lá, né? Porque eles foram os primeiros pais da raça humana. Se eles cometeram um pecado lá, toda a humanidade herdou esse pecado. Versículo 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Glória a Deus por isso, porque se não fosse Cristo, nós estaríamos condenados para o inferno pela eternidade. Não tinha salvação para nós. Tem gente que não entende porque Jesus foi na cruz, amado. Não entende. Na mentalidade católica que nós temos, não estou falando mal do católico, muitos são mais crentes do que os próprios crentes, mas assim, Jesus está na cruz, morreu lá e eles não sabem explicar. Você tem que saber por quê. Mas João capítulo 1, Jesus passa por João e João diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi pelo nosso pecado que Jesus foi na cruz. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, porque Ele foi na cruz por nós. Ele pagou o nosso preço. Isaías 53, 4 e 5 diz que na cruz Ele levou os nossos pecados, doença que era para estar nós, estava em Jesus na cruz do Calvário. Amém? Ele pagou um preço que era só de sangue que podia ser pago. No Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, eles matavam um novilho, um cabrito, uma ovelha, e o sangue cobria o pecado, não perdoava. Jesus, o Cordeiro perfeito, morreu, derramou sangue, e o sangue dele purifica o nosso pecado. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Você precisa entender isso. Isso é o beabá da vida cristã. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, qual é o salário do pecado? Você vê alguém pecando? Qual vai ser o fim daquela pessoa? A morte. Mas qual que é o dom gratuito que se ele abriu o coração de Jesus? É a vida eterna. É gratuito, amado. Efésios 2,8,9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pastor, eu sou um bom marido, uma boa mulher, eu não falto um culto, eu sou dizimista. Isso não te salva. Só Jesus na cruz te salva. Tudo isso você faz porque você é de Deus, amém? O cristão não faz boas obras para ser salvo, amado. Os espíritas fazem boas obras na intenção de serem salvos. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos em Cristo Jesus. Compreenda isso, pelo amor de Deus. Tem muito evangélico cristão fazendo boas obras para ser salvo, ele não entendeu nada. Não tem boa obra que possa fazer com que eu seja salvo. A obra maior foi a obra de Jesus na cruz. Se você pegar uma pessoa que nunca deu nó em ninguém, que nunca traiu a esposa, que cuidou muito bem dos filhos, que foi um exemplo de pessoa na terra, se ele não confessar Jesus, ele vai para o quinto dos infernos, ele está pela justiça dele. E a nossa justiça é trapo de imundície, em conformidade com a palavra de Deus. É pela justiça de Jesus na cruz, amém? Você entendeu isso? Quando Adão cai, Deus começa a elaborar um projeto para ter a humanidade de volta. Gênesis 3,15, depois que fizeram toda a bagaceira, Deus diz assim para a serpente, não para a sogra, tá? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já falando de milhares de anos na frente que Jesus viria, pisaria na cabeça da serpente, e a serpente abocanharia o calcanhar de Jesus. Quando Jesus foi crucificado na cruz, o diabo achou que tinha vencido Jesus. Então Deus não desiste da sua criação, amado. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Deus não desiste da criação dele. Deus não desistiu do mundo, e Deus não desiste de você. Talvez você tenha pecado, reincidido no pecado, né? Deus, por que eu faço isso? Eu fiz de novo. Deus ainda não desistiu de você. Só que a Bíblia diz que ele não contenderá para sempre com o homem. Chega um tempo que Deus diz basta, não vou insistir mais não. Tem gente que ele peca, deixa um ponto que não consegue mais voltar. Existe isso, querido. Deus não desiste de você, amém? Diz para a pessoa que está do seu lado, Deus não desiste de você. Fala assim, eu já pensei algumas vezes, mas Deus não desiste de você. Eu só pensei isso quando eu estava na prova, tá? Com a minha esposa. Aqueles 3 anos e meio de deserto, que eu fazia raiva de mim. Eu pegava o unha quadradinho, pegava meu filho e falava assim, estou indo lá para o cartório divorciar, viu? Aí eu entrava lá com uma unha aqui, com um travessão, ia lá para o buraco do padre lá, desfiar a cabeça, né? Aí quando eu voltava, né? Aí meu filho, mamãe, eu vi boi, vi vaca, vi não sei o que, né? Então, menina da língua com brilho, que quieto, deixa ela pensar que eu fui lá mesmo, né? Não, foi umas 2 vezes, meu amor. Outro lado aqui do Rude aqui, eu peguei a bicicleta aqui e desci de calanguinha aqui, tá com raiva da manhã, né? Eu vou sumir, porque eu vou estar com raiva, eu vou sumir, né? Peguei a BR aqui, passei o Rude, tô indo, né? A hora que eu cansei, que a linguana desceu lá no pedal, né? Aí eu dei embaixo do água lá e comecei a pensar, e Deus falou comigo, e eu voltei para trás. Mas a minha intenção é sumir mesmo, porque a mulher às vezes faz raiva pra gente. Mas o homem também faz muita raiva, querido. O ser humano faz raiva, né? Mas tudo é justo, e eu tive que passar por aquilo. Talvez você está passando por uma luta no seu casamento, mas é só um processo, é só um momento, vai passar, amém? Depois fica bom o negócio, aleluia! Gente, vocês estão na frente de lá, deixa eu mostrar para poder ir para trás amanhã, vocês não um pouquinho. Nos versículos 24, 25 e 26, diz que então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Potestade e poder está falando de demônios, amado. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestade, contra os dominadores das regiões celestiais. Então a tua luta não é contra o teu próximo, contra o teu marido, a tua esposa, a tua sogra, o teu vizinho, o teu parente. A tua luta é contra Satanás, amém? A nossa luta é contra carne e sangue, não é contra pessoas, e sim contra principado. O que é principado? É um demônio muito poderoso, que controla cidades, às vezes, e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amado, você tem que parar de ver a pessoa como um adversário seu. Um doido aí pegou e copiou uma foto minha e começou a pedir dinheiro aí. Pensa não cai com raiva. Peguei meu facão, mas como que acha, cara? Fui na delegacia, recebi um boletim de ocorrência, avisei para todo mundo que tinha um pilantra pedindo dinheiro.
O cara é doido, ele sabe que eu falo na igreja, né? Eu acho que ele sabe, né? Eu falo para ninguém prestar dinheiro para mim, né? Ele vai pedir R$1.320, gente, me presta não, né? Pedi para minha irmã, meu irmão. É ruim daquela ali, ruim na arrancar R$1.320. Mas não rápido, meu Deus do céu. Cara doido é esse? Querendo acabar comigo, imagina. Mas a sua luta não é contra pessoas. Para você tem que crescer, amadurecer. Alguém fez raiva, o marido, a mulher, não é contra aquela pessoa. Tem uma inspiração maligna por trás daquilo ali. Meu tio pastor Rinaldo, missionário na Glória, ele era missionário aqui na Amazônia, ele na fronteira acho que com a Colômbia, com os índios, como que era o nome lá? Yanomami. E aí ele vinha a cada 2 anos, ele vinha para passar férias lá na terra dele, que era o Rio de Janeiro. Ele ficou lá, disse que lá a gente não via ninguém, era só ele mesmo, sabe? Esse treinador que os trem balançando lá, sabe? Ele tinha que olhar para cima fazendo oração na igrejinha lá, né? Coberto de palha, né? Um sentava no chão e abria as pernas, né? E outros lá, né? E ele, oh meu Deus do céu, né? Esqueci o tempo inteiro olhando para o céu. Isso que era um apuro, gente, né? Diz que às vezes diz que era o trem mais feito do mundo, que esse trem do traseiro quadrado, uns 6 caindo aqui, né? Mas ele, depois de 2 anos sem ver mulher, começou a achar a casinha linda. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Você fala, porque, né? Se fosse você, eu estava instrumento 2 anos, você estava achando isso trem bonito lá, né? E aí ele lá, ficou lá, e ele veio passar as férias, lá no Rio de Janeiro. E ele tinha uma irmã gêmea. Então ele foi fazer uma surpresa. Ela trabalhava no setor do governo lá, ele foi lá na partição que ela trabalhava para fazer uma surpresa. Quando ele chegou lá, que entrou na porta, ela estava na mesa lá no fundo, que ela olhou para ele, fez assim, tipo assim, só assim, aquele gesto assim, né? E disse que aquilo lá doeu o coração dele. Falou, meu Deus, eu estou 2 anos sem ver a minha irmã gêmea, eu vim aqui, ela me trata com esse desprezo, Jesus, e está lá naquela comiseração do inferno. E aí disse que o Espírito Santo falou para ele, vai ser bobo, não era não, é o Satanás, repreende ele. Aí ele colocou a mão assim, que era um daqui muita gente, né, para ninguém ver, e falou assim, diabo. Aí a irmã levantou a cabeça, não, filho, a irmã, em nome de Jesus, solta a minha irmã agora. Aí eu falei, Reinaldo, meu irmão, saiu correndo, pulando por cima de mesa, pulou no pescoço dele, beijava, e fez aquela festa desgramada, chamou o chefe para poder apresentar. Você está entendendo alguma coisa aqui, gente? Você tem lutado demais da forma errada. Vai lutar com pessoas. Vai lá e diz, Deus, se tem capeta, acho que tem, está repreendido em nome de Jesus. Eu abençoo aquela pessoa que me fez isso. Amém? Por isso que Jesus manda você olhar para os inimigos. Porque não é o inimigo em si, é alguém que está usando o inimigo. Amém? Amém mesmo? Então tá bom. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído é a morte. Destruir a morte, pastor? Sim. Apocalipse 20:14 diz que o que vai acontecer com a morte no final dos tempos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pera aí, pastor, quer dizer que tem outro inferno? Tem. A Bíblia diz isso. Pastor, aqui no negócio é esse. Vamos cortar aqui o bicho mais fino do mar. Está dando para começar a aprender as coisas, amém? Mas nós temos que compreender que todo ser humano vai comparecer diante de Deus um dia, mal ou ruim, sendo cristão ou não, sendo feiticeiro ou não, todos nós vamos apresentar-nos diante de Deus um dia, amém? 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós vamos comparecer diante do trono de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, amém? Você pode morrer daqui a 1000 anos, se for vindo de Jesus, você vai ter que se apresentar diante de Jesus. Vamos entender isso aqui? A Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, diz que o mar vai ter que devolver quem morreu nele, né? Se quiser colocar aqui, pode colocar. Deixa eu só dar uma esclarecida aqui para preparar você. Vi o grande trono branco e aquele que nele se assenta, que é Jesus, amém? De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. 13, por gentileza.
Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Amém? Amém mesmo? Aí antes de eu te explicar o que acontece depois que a pessoa morre, deixa eu esclarecer um assunto aqui. Tem gente que acredita no som da alma. Isso é mentira. Não existe som da alma. Pessoa morreu, céu ou inferno. De onde que achar esse negócio de som da alma, pastor? Lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, diz que existe um grupo de pessoas que estão dormindo debaixo do trono de Deus. São as pessoas que foram decapitadas, tiveram a cabeça cortada fora por não negar Jesus. Essas almas estão descansando debaixo do trono de Deus. Vamos lá? Quando ele abriu o quinto selo de debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. No grego quer dizer pessoas que foram decapitadas, perderam a cabeça. Então é um grupo específico de pessoas, amém? 11. Clamaram em grande voz as almas que estão debaixo do trono de Deus, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém? Então esse é um grupo específico de pessoas que já morreram. E não que todas as pessoas que morrem, eles entram no sono da alma. Isso é mentira. Isso não tem amparo bíblico. Eu vou provar para você aqui hoje, amém? Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, fala do rico e do mendigo. Você lembra disso? Mendigo se chamava Lázaro. Não era aquele Lázaro que foi, né, que Cristo chamou dos mortos. Diz, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, diz que os dois morrem. Lázaro, que tinha chagas, que era leproso, que era rejeitado, que ninguém dava nada dele, foi para o seio de Abraão, que é uma figura do paraíso, de Deus. O rico morre também e foi para onde? No inferno. E lá no inferno ele é atormentado no fogo. Ele viu Lázaro lá longe, na presença de Deus, no seio de Abraão, sendo consolado. E aí ele clama a Deus para voltar para a terra e avisar para os irmãos dele para não ir para aquele lugar. Existe uma doutrina mentirosa do lado do espiritismo, que a pessoa reencarna. Mentira! Hebreus diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só, depois vem o juízo, amém? Então quem morreu não volta, amado. Pastor, eu estou vendo a minha avó, você está vendo Satanás na figura da sua avó. Não volta, pode repreender que o bicho some. Amém, querido? Amém. Tem muita doutrina mentirosa que as pessoas trazem para dentro do credo evangélico, digamos assim. Então, ele pede para voltar e Deus não deixa ele voltar. Vocês lembram disso? Lá não fala que Lázaro foi dormir um sono de 1000 anos, ou que o rico foi dormir para depois ir para lá, não. Eles foram imediatamente depois da morte. Sim ou não? Lucas 23, 43, Jesus já na cruz, dois ladrões, um do lado, um do outro, um zombava de Jesus e o outro, né? Chama a atenção daquele e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse que é para ele: daqui a 1000 anos, depois você tirar uma soneca boa, eu te levo. Foi isso? Foi o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, amém? Aquele ladrão morreu naquele dia mesmo, e naquele dia ele foi estar com Jesus no paraíso, sim ou não? Então não tem esse negócio de dormir aí 500 anos, não, amado. Isso é mentira. São as seitas que criam isso aí. E você tem que ficar com a Bíblia. Amém? Amém. Gente, é incrível. Como que as pessoas acreditam? Eu acredito. Você tem que provar para mim na Bíblia. Aí eu acredito. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Deixa eu ver se eu já falo aqui já. Se não falar aqui, mas depois eu volto para explicar para você o que acontece com a pessoa quando morre. Versículo 29 diz que Paulo então questiona: por que estão os vivos sendo batizados para os mortos? Amado, assim, é um assunto delicado esse, eu pesquisei muito, mas existem duas coisas que podem ter acontecido. As pessoas do tempo de Paulo, dessa igreja de Corinto, elas, quando uma pessoa da família, um amigo que era cristão, crente, morria sem ser batizado, aquela pessoa se batizava.
o Zezinho morreu, não foi batizado, eu vou me batizar aqui como uma figura do batismo dele, que ele não teve oportunidade. Teve uma doença, morreu, não teve oportunidade. Pode ter acontecido isso. Ou pessoas que já eram cristãs, que morriam por causa de não negar Jesus. Aí a pessoa que não era de Jesus via aquilo ali, eu quero Jesus também, eu quero ser batizado também. Então Paulo está querendo dizer alguma coisa nesse sentido aqui, e fala que as pessoas vivas estavam se batizando por causa dos mortos. Mas essa foi uma prática que não perdurou na igreja de Corinto. Não tem mais em lugar nenhum da Bíblia que fala disso, certo? Versículo 34 fala: sejam sóbrios como é justo, e não pequem, porque para a vergonha de vocês alguns ainda não têm conhecimento de Deus. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios e vigilantes. Você lembra? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém para tragar. Sim ou não? Por que em derredor? Porque ao redor daqueles que temem a Deus tem os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. Amém? A Bíblia fala de sobriedade. O que é ser sóbrio, pastor? Que não se acha sob efeito de álcool. É um dos... sem excesso de qualquer tipo. Uma pessoa equilibrada. Pessoa simples, sensata, recatada, reservada. Pessoa séria, pessoa pé no chão, é uma pessoa sóbria. Certo? Não tem extremo, não tem bagunça. Ele é uma pessoa centrada. Sim ou não? Versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo, o Paulo estava citando um verso de um poeta grego chamado Menandro. Quando ele cita esse verso e incluiu na Bíblia, ele estava chamando a atenção das pessoas de Corinto, que a sociedade pagã estava influenciando a igreja de Corinto. Em vez da igreja influenciar as pessoas que eram pagãs, eram os pagãos que estavam influenciando a igreja. Isso é um problema sério, amado. A cultura do mundo aí fora tenta se introjetar, se infiltrar dentro da igreja de Deus e quer trazer coisas para que a igreja aceite você como cristão. Você tem que dizer: não, eu não aceito. Você dá dois rapazes ali que dizem que são um casal. O que a igreja faz? Né? Dá um pau neles e joga eles lá fora? Não. A igreja é inclusiva. Vamos receber, abraçar, tratar bem, respeitar. O respeito é a base de tudo. Vamos falar de Jesus para esses rapazes. Pode ser duas moças também, tem uma rapaz. Para que eles compreendam a palavra de Deus. E se eles quiserem mudar, Deus tem poder para mudar a vida deles, amém? Mas digamos que esses rapazes não querem mudar. E chega e fala assim: pastor Fábio, nós queremos nos casar dentro da igreja agora. Esse que vai casar de noiva e eu vou casar de noivo. Querem fazer um casamento bem, né? E o que o pastor faz? No nosso estatuto nós não fazemos casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas você sabia que isso dá problema? Tem um pastor no Pernambuco que foi preso por causa disso. Ou seja, chegaram dois homens e ele sabia que os homens eram homoafetivos e começaram a dizimar na igreja, em valores altos, porque essas pessoas geralmente têm renda boa. E o pastor só aceitando: tem nós o vosso reino, né? Depois de um ano e pouquinho, fala: nós quer casar agora. Não, mas não posso fazer. Mas só recebe o nosso dízimo, não quer casar nós? Levou e prendeu o pastor. Não vou falar como, porque é ruim. Então assim, o mundo vai querer colocar dentro da igreja coisas erradas, amado. Entendimentos errados. Uma jovenzinha questionou uma irmã lá sobre esse assunto. Lá na salinha. Deve ter uns 10 anos, 11. Ô professora, isso é preconceito, sabia? E a professora: não, isso não é preconceito, isso é palavra de Deus, isso daqui. Eu conversei com a mãe da criança, falei: ó, o que a sua criança está aprendendo em casa se você é uma pessoa crente? Como que a sua criança vem dizer que isso é preconceito, porque a Bíblia diz que é uma forma contrária? O que teu filho tem aprendido em casa, irmão? Ô irmã, o que seu filho tem, né? Ou tem ficado na televisão vendo coisas que não devia? Do celular? Pastor, mas vem dar o celular para o menino para me deixar em paz. Pois é, você não sabe o que tu está acessando ali. Conversei com a mãe. Conversa com a tua criança. Querido, você discordar daquilo que é errado, isso não é preconceito, isso é um pós-conceito. Conheço a verdade, não concordo, respeito, mas eu não quero para a minha vida, amém? Amém. O povo de Deus se tornou covarde, amado. Tem medo de confrontar o erro.
Tem muitas pessoas que são cristãs e tem um parente lá que está afundado no pecado, mas não tem coisa assim. A Bíblia que eu creio diz que isso é errado, viu? Lança, joga para a Bíblia. Mas não tem coragem. No céu não entra covarde, querido. Diz lá em Apocalipse, não entra covarde no céu. Diz para o seu filho, isso aqui é errado. Seu filho pequenininho de 4, 5 anos fala assim, errado. Duas pessoas, errado, está errado. A Bíblia não dá respaldo para isso, amém? Mas se você não prestar atenção, o diabo coloca coisa dentro da igreja. Coisas do mundo. Tem pastor aqui que tem que preparar um show para o povo ir para a igreja. Faz um monte de trem aqui, os presepados, não sei o quê. O povo vem. Se eu tinha que fazer isso, querido, você nunca mais pôs o pé nessa igreja, porque eu não faço. Se essa palavra não for suficiente para chamar você para cá, nada mais consegue, amém? Isso não deixa nervoso, amado. Cadê a palavra? Cadê a palavra que muda, que transforma, que salva, que leva para o céu, mas que condena para o inferno também? Eu não faço nada aqui no palco, gente, para dançar, nem para virar piroleta, nada. Deus é poderoso o suficiente para mudar a tua vida e a minha também. Não, tem que fazer uns eventos. Evento. Faz. Tem um que tem que fazer, em uma cidade aqui, tem que fazer todo dia, tem que fazer um novo, tem que fazer um pregador, senão ninguém vai para a igreja. Fala assim, o povo da minha igreja é crente mesmo, porque eles estão, não me suportam, mas eles vão de novo. Amém? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que ele toma cuidado com o que você fala no seu trabalho, na faculdade, na escola. Toma cuidado com o patrão bandido, vagabundo. Toma cuidado com gente sem noção. Tem muita pessoa boa que se corrompeu com aquilo que escutava. Mulher é um ser muito sensível, né? Às vezes eu escuto do marido em casa que ela é bonita, que ela é cheirosa, que ela é princesa, que ela é gostosa. Aí chega no trabalho, na faculdade, sei lá, onde tem um doido lá, um retardado mental, começa a falar para ela começa a se encantar. Mulher enfiou a mão aqui no cabelo, está dando mole, sabia? Pelo menos é assim há 30 e tantos anos atrás, né? Agora não sei se elas arrancam o cabelo, já que quer, né? Mas no meu tempo de rapazinho, mas tá dando mole. A mulher começou a rir demais, começou a enfiar a mão no cabelo, começou a se mexer, né? Está balançada. É verdade? Ou era, né? Naquele tempo, né? Não sei como hoje não. Tome cuidado. Porque tem homem que era homem pai de família, pessoa boa, até debaixo d'água, e se corrompeu com coisas que fez o quê? Concessão. Chega uma piriguete, uma baranguete, uma fedorete, vai falar para coisa de você, fala, me respeita, ó, que está vendo isso aqui? Eu tenho aliança com Deus, eu tenho uma princesa que dá 200 em você, sai de perto de mim. Seja um para fazer. Ai, pastor, Deus me livre, vai pensar que eu sou bodó. É melhor pensar e você não ser, né? Amém? E ficar vivo quando você chegar em casa. Você vai descobrir, corta o seu pescoço fora. E se eu saber, eu conto para ela. Conto, amado. Ô minha filha, fica de olho aí, tá? Passa a fita para ela. Mas se você aprontar, eu passo para o marido também. A gente, olha só. Tem uma pessoa que está vindo na igreja e não está vindo mais, senão nem ia falar nada. Eu estou passando no centro ali e vi a pessoa, né, passando na rua, e assim, como era irmã da igreja, eu dei uma buzinadinha. Ela não soube que era eu que tinha buzinado, entendeu? Ela pensou que era outro, eu ia casada. Falei, tem ruim. Não, você precisa de ver a cena. Quase desmecou o pescoço, sabe? Amado, nós como igreja vamos influenciar as pessoas lá fora também. Vamos ser influência positiva. Pode falar qualquer coisa de você, pode inventar mentira, mas vai ter que inventar, porque você é uma pessoa de Deus. Não dá parte para ninguém dizer nada de você, não, querido. A transformação dos que estavam vivos, dos que estiverem vivos na vida de Jesus, do capítulo 50, do versículo 50 ao 58 de 1 Coríntios 15, fala no 51 que Paulo fala um mistério para os irmãos. Provavelmente porque Jesus falou isso para ele, mas Paulo teve uma experiência tremenda com Jesus, ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, as quais não é lícito falar para ninguém, então coisas grandiosas que ele viu. E aqui ele disse, eu estou falando um mistério para você, ou seja, Jesus já tinha falado isso para ele. O que é esse mistério, pessoal? Que nem todos vamos dormir, nem todos vamos morrer, mas todos
mas transformados seremos todos. Amém? No 52, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Isso está falando para as pessoas que vão estar vivas quando Jesus vier. Se Jesus, por exemplo, vier hoje à noite, você que é de Jesus, você vai se encontrar com o Senhor nos ares. Você vai ser transformado, né? Não vai ser esse corpinho seu, vai ser algo diferente, não sei como. Deixa eu dar um exemplo aqui, o que vai acontecer quando uma pessoa morre. Eu preciso de 2 jovens. Vem vocês dois com a camiseta vermelha aqui, por favor. Vocês podem ver? É só eu gosto muito de exemplo. Tá, gente? Esse jovem aqui, esse vai morrer com 100, esse com 105, certo? Amém? Mas isso aqui. Esse velhinho com 105, eita aqui, ele parte, né? Ai, pai, uma hora difícil de morrer, né? Aí, você é o espírito dele. Eita aqui do lado dele. Está usando a camisa vermelha, né? Beleza, né? Gente, não abrir piscar de olhos é porque quando a pessoa morre, acontecia, pum! O que acontece em seguida? O corpo fica, mas o espírito da pessoa se levanta. Você teve o filme lá, né? O filme lá do Ghost lá, né? E aí ele olha para ele lá, ó, de frutão, né? Olhando para ele, o que está acontecendo com ele? Ele é o nome de Deus, amém? O que acontece? Os anjos vêm e levam ele para o paraíso, para o seio de Abraão. Coloca aqui perto de uma moça bem bonita. Cadê as moças bonitas da igreja? Senta aqui, gente, no céu não tem isso não, tá? É só aqui, tá? Para aí. E aqui ele está consolado, certo? Ele está bem com Jesus. O corpo foi para o pó, certo? Entrou em decomposição. Jesus veio, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Ou seja, ele aqui então ele volta do paraíso, ele vai ter a tumba dele. Aqui. Voltou para o corpo dele, e o corpo dele é restaurado, e ele então vem e se apresenta para Jesus, digamos aqui para o Dudu, né? Se apresenta diante de Jesus, certo? E ele vai ser julgado pelas obras dele, certo? Como ele é uma pessoa de Deus, ele vai ser julgado e ele volta para o paraíso, certo? Amém? Amém mesmo? Mas digamos que ele não fosse esse anjo todo, certo? Ele aqui de fundo de novo. Não, eu já falei, é só um exemplo. O rapaz deve ter muitos anos. Né? Vamos dizer. Tá. Um cara perigoso, corre rio, matava só de olhar para a pessoa, né? Partiu. O espírito dele vem. Ele aparece com um demônio aqui. Cadê ele? Mike, vem aqui. Vem, um demônio leva aqui, né? É ele. E leva ele lá para perto da sua mulher, ela está nervosa. Olha lá. E aí, no Hades, cova, é o inferno, certo? Está lá, atormentado. Vai, rapaz, você está atormentado aí? Isso. Jesus veio, e aí ele vem, aqui, tá. Aí ele volta para o túmulo, e o corpo dele é restaurado. Ele vai prestar conta para Jesus, certo? Ele vai ser julgado, e aí depois disso ele volta para o local de tormento, e depois disso é jogado no lago de fogo e de enxofre pela eternidade, certo? Amém? Amém? Ok? Vamos levantar aqui, vamos aplaudir esse jovem. Quero que vocês estejam as mãos para cá e vamos abençoar a vida deles, que nada vai acontecer com eles, amém? Vamos casar com essa moça bem bonita, amém? Gostou dele? E você também? Senhor, nós abençoamos nesses jovens, Pai, que o Senhor guarde, os livre de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Foi uma apresentação aqui, e que o Senhor continue a vida dele, dê vida longa para eles, com muita paz, com muita saúde, em nome de Jesus, e continue a presença do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Ok, vocês entenderam? É assim que diz a Bíblia. O pastor pensava que era de forma diferente, não. É dessa forma que diz a palavra de Deus. Amém? Mas deixa eu ver se dá tempo para eu explicar alguma coisa para vocês. Eu acho que dá.
Esse abrir e fechar de olhos, mas você pode também comparar ele com a morte, mas com o sono também. Você lembra que quando você dorme, às vezes você está cansado, parece que você piscou o olho e você já acordou outro dia? Certo? Sim ou não? Quando você está cansado, deita e um segundo depois parece que já amanheceu o dia, né? Tem uns que não querem abrir o olho, né? O que é isso, pastor? Salmo 127, versículo 1 e 2 fala uma coisa importante para você que está cansado, para você que está cansada, para você que anda na fadiga desgramada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a santidade. Presta atenção agora em nome do Senhor Jesus. Isso aqui pode mudar a tua vida, a tua cabeça. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Certamente? O que acontece com pessoas ansiosas? Elas trabalham a noite inteira em vez de descansar. Estão tentando fazer o serviço de Deus, preocupados com o dia de amanhã e não descansam. E Deus não pode trabalhar em favor da vida delas, não pode dar um pão para elas enquanto elas dormem, porque elas não conseguem se desconectar. Quer dizer para você que ansiedade é pecado igual prostituição, igual roubar, matar, mentir, adulterar. Ser ansioso é pecado, e muitos cristãos são pecadores nesse sentido. Mateus 6,25 diz que nós não andarmos ansiosos com nada. Tem como, pastor? Tem. Uma decisão na sua mente. Eu decido, Senhor, deitar e descansar. Eu acho que é Salmos 4,8 que fala que deito e logo pega no sono. É isso? Salmos 4, tem Salmos 4 e tem Salmos 7 também, que o Senhor está lá. Vamos lá, 4,8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor, tu me fazes repousar seguro. Por que as pessoas deitam e não dormem, pastor? Porque Deus não está dando segurança suficiente para ela dormir. Ela não dorme, fica pensando na conta, na dívida, no problema e não descansa. Toma a decisão, querido. Eu vou descansar, eu vou deitar e vou descansar. Deus vai renovar as minhas forças. O pão que me preocupa é Deus quem me dá, certo? Amém? Isso não abrir e fechar de olhos, amado. Deixa Deus fazer isso na tua vida, certo? Amém? Para de ser ansioso. O que é preocupação? Ocupação. Está ocupado antes da hora. A conta vem sexta-feira que vem. A pessoa está preocupada desde hoje. Pastor, mas quer dizer que não tem que pensar? Não, claro que você tem que pensar. A conta é sua. Mas adianta ficar xingando a mulher, batendo nos cachorros? Ou batendo no marido? Adianta? Confie em Deus, querido. Rejeita a ansiedade, igual você rejeita o pensamento de cometer um ato libidinoso. É isso mesmo? É isso que você falou. Se você estiver andando aqui na rua, e passa uma jumentona de todo tamanho lá, né? Jumentona que eu falo que tem muita saúde, tá, gente? E aí você olha e diz assim, rapaz, que vontade de passar com essa mulher, eu acho que eu vou fazer isso. É assim que você faz? Se você é uma pessoa de Deus, você vai rejeitar, sim ou não? Então por que você não rejeita a ansiedade também? Vou te dar um exemplo melhor para você entender. Você está subindo na rua aqui, a pé, de bicicleta, de moto de carro, e tem um cavalo comendo a grama no meio do canteiro lá. E vem um pensamento assim, fala assim, dá um beijo na boca daquele cavalo lá, você faz o quê? Parou? Vai lá aí, É isso? É, Josué? Tá doido, vai ser porque eu tô ficando doido, rapaz, que pensamento maluco, né? Está repreendido no nome de Jesus, sim ou não? Rejeita a ansiedade do teu coração. Você está em pecado com Deus. Deus falou que você não dá ansioso com coisa alguma. Descansa no Senhor, amém? É no abrir e fechar de olhos. Amém, gente? Ansioso não vai entrar no céu, não. Porque isso que é só idólatra, um prostituto, não sei o quê. O ansioso também não entra. Vença isso aí, orando, rejeitando em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Que nós fizemos uma vista grossa para a ansiedade, para a depressão, para a síndrome do pânico. Nós fizemos uma vista grossa. É como se isso aí fosse tudo uma coisa normal. É mentira, isso é antibíblico. Sim ou não? Amém? Então, descanse, Senhor, porque Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 57 diz isso.
E no 58 diz que o que você fizer, fazer como para o Senhor, que a sua recompensa vai vir dele, amém? Amém mesmo? Você pode ficar em pé, por gentileza? Nós encerramos aqui o capítulo 15. Tá, Marcos? Você não entendeu como que é a ressurreição, o que acontece depois que a pessoa morre, vai ter o julgamento para todos nós. Você entendeu tudo isso, amém? Então, quinta-feira que vem, nós vamos para o capítulo 16 do primeiro Coríntios, para encerrar a primeira carta aos Coríntios. Vamos cantar um pedacinho dele, já vamos orar para encerrar. E eu estou no meu horário, tá? Ainda faltam 5 minutos. Erga a mão para Jesus, amém?